Lembre-se que na descrição de cada vídeo você tem os capítulos com os temas em sequência. O YouTube deixa marcado com a barra em vermelho a parte que você já assistiu, e ao voltar a assistir o vídeo, esse prosseguirá a partir do ponto parado. Mas você que tem o controle, você pode parar, adiantar, acelerar, desacelerar ou voltar ao tema desejado sempre que quiser. Agora nós vamos fazer o terceiro esboço, o terceiro e último oratório deste curso. Esse foi o primeiro esboço, o primeiro oratório. Este segundo não está colorido porque o Kiko Prado que vai fazer o acabamento. E agora vamos fazer o terceiro esboço. Vou usar a caneta marcador porque fica melhor visível na filmagem. Esse oratório será feito com 3 caixas. Iremos já usar a caixa nesse sentido. Geralmente eu uso nesse, a profundidade fica só essa. Então, para que seja mais profundo, eu vou usar nesse sentido, colando assim. E para isso terá vários recortes. Esses pontilhados que eu fiz agora é para mostrar que são as 3 caixas lado a lado. Aqui antes da abertura, nessa lateral, vou deixar 1,5 cm. Do mesmo jeito do outro lado, 1,5 cm. Parte inferior 1 cm, na parte superior 1 cm. E feito aqui essa parte, aí é que eu vou saber qual será o tamanho da abertura. Aqui terá uma testeira e aqui uma base de 3 cm. Feito o esboço, aqui estão os materiais que serão usados e também as caixas de leite. Régua, estilete, tesoura, marcador, pistola e a base. A gente que trabalha com artesanato com caixa de leite, é sempre bom pegar algumas e já abrir, deixar assim já higienizada. E as que tem que ficar inteira para dar a base da arte, é bom que lave bem para que não fique nenhum resíduo de leite. E qualquer resíduo de leite que fica aqui, ele estraga e danifica até a caixa. Vamos começar? Como vou usar nesse sentido, vamos trabalhar primeiro com as laterais, que a parte central será os cortes mais elaborados e depois eu vou deixar por último esse aqui. Vamos ter que tirar toda essa frente e a lateral. Iremos deixar 1 cm na parte inferior e 1 cm na parte superior. E na lateral esquerda vou deixar 1,5 cm e também na lateral direita vou deixar 1,5 cm. Essa parte eu tenho que descolar, tirar para não ficar o volume acima da testeira. Essas são as laterais, sabendo que aqui no centro ainda vai ter a terceira caixa. E agora irei marcar nas 2 caixas aqui 1 cm para tirar toda essa parte de cada caixa lateral.
Aqui eu marquei toda a abertura da caixa que vai ser retirada. Essa parte daqui será toda retirada de ambos os lados. E agora é hora de cortar. Uso o estilete para começo e continuo com a tesoura. Como ela foi lavada recentemente, sempre fica um resíduo de água. E assim ficou o lado direito e o mesmo fazendo o lado esquerdo. Se eu fosse fazer com duas caixas, ele ficaria assim, e depois era só dar o acabamento, pondo outras partes para prender e também unificar a parte de trás, superior e inferior. Agora iremos cortar a terceira caixa. Essa terceira caixa, ela vai ter vários cortes e também dobradura. Parte inferior também colocando 1 centímetro e parte superior também 1 centímetro. Nas laterais deste e deste lado, iremos fazer marcações, cortes e dobradura para que possa colar nas duas laterais. Nesta marcação de 1 centímetro, tanto na parte inferior quanto superior, eu vou calcar para dar a dobradura e a altura que tem necessário no fundo e na parte superior. Aqui eu vou marcar 7 centímetros. Aqui ao fundo ele tem 6 centímetros e meio e vamos deixar 7 centímetros porque essa parte da dobradura que vai ficar vai ser colado nessa outra caixa. E esses 7 centímetros que eu estou deixando, com esse meio centímetro a mais do que os 6 centímetros e meio, é uma margem de segurança. O mesmo fazendo a parte superior, deixo 1 centímetro, marco, vou calcar. O ideal é que calque antes de abrir a caixa, porque assim ela tem firmeza. Mais 7 centímetros. E a única parte a ser retirada de cada lateral, só esse centro aqui. Feita a marcação aqui, antes de dar o corte, já vou fazer a marcação do outro lado pela firmeza da caixa, pois eu tenho que pressionar para calcar, viu? Na parte superior e inferior. E este lado, que é a parte da frente do oratório, também será retirado.
Como vocês veem, eu farei o corte antes de chegar nesse 1 centímetro, que é onde vai dar a dobradura. Depois de cortado e feita a dobradura, eu vou tirar o excesso daqui, de cada lateral, para aqueles 7 centímetros que eu deixei, para que encaixe bem na caixa. Como eu falei, vou tirar agora aquela margem que eu deixei de segurança, será meio centímetro. Feito isso, agora é a parte da colagem. Vamos colar logo um lado com uma caixa e depois o outro lado. Percebendo que só vai passar a cola nessa parte central, que é a parte mais alta, onde vai pegar a aba que deixamos. Agora colaremos o outro lado. Como vocês veem, esse 1 centímetro pegou bastante cola e deixou a caixa bem mais firme. Feita a colagem, agora é só fazer os acabamentos. Prender um fundo e pôr a testeira. Agora eu vou preencher todos esses vazios. Aqui você tem que estar mais baixo, tanto na parte inferior como superior. E aqui tem essas frestas. Então vou revestir todo ele com aquelas caixas de leite mostradas no começo, que já estão cortadas. Vou medir e quando for cortar, corto menos 2 milímetros, porque eu vou medir pela parte externa, mas a colagem que eu vou fazer a parte de dentro terei que tirar 2 milímetros. Aqui eu faço o tamanho normal, os 19 centímetros por 9,5. E por dentro eu faço 19 menos 2 milímetros. Esse será a parte externa, vou fazer com 9,5 por 19. Como eu vou investir tanto a parte externa como a interna, então vou cortar logo as 4 partes com essa medida, sabendo que as duas medidas internas é com menos 2 milímetros. E como vocês veem aí, eu vou marcar 1/5, porque essa aqui será a sua base para que eu marque o tamanho da sapata que vou deixar no oratório. E assim já vou deixar logo marcado. Vou deixar ela passando das laterais na frente 1,5 cm e atrás rente. E vou deixar na altura de 1,5.
toda ela marcada. Agora eu vou calcar nas partes que vai ter dobradura. Desse jeito vocês irão entender melhor. Antes de dobrar, estou cortando os excessos. Caso você queira fazer um oratório maior, com caixas coladas sobre caixas, então quando for fazer o acabamento, você vai ter que emendar várias partes dessas caixas. Mas sem problema, porque quando vier o acabamento, irá cobrir todas essas imperfeições. Agora vai se dobrando as partes, por calcada. Tá vendo? Quando for colar, a parte da marcação é a parte que vai ter a margem. Laterais e frente. E aqui é rente. Para dar o acabamento, eu vou passar a cola e colar em outra caixa. E depois de colado, faço o recorte. Base pronta, vou fazer a colagem. Como aqui já é uma base, não precisa retificar, só lembrando que tem que colocar a cola só nas partes mais altas. Agora vou colar a parte interna para retificar o piso. O mesmo na parte superior. Lembrando que para colar na parte interna tem que tirar 2 milímetros de cada lado. Com essa caixa, vou calcar o meio para dobrar colando para fazer a testeira. Tiro a medida, 19 centímetros. São 19 centímetros, 9,5 é o centro. Eu estou riscando porque, como vai ser todo feito o acabamento, não tem problema. Aí aqui eu vou medir mais 1 centímetro. E aqui eu vou cortar. Nesse formato. E espelho para o outro lado.
ficará assim. Como vocês veem, a parte de trás e a lateral não revesti, porque o que vai fazer o acabamento, e assim ele vai pôr materiais que vai fazer o acabamento e ele ficará mais firme. Mas querendo, pode revestir também todos os lados. Oratório pronto. Agora é só se divertir com a decoração que você quiser. O oratório pronto. Agora ele vai ficar com o Kiko para fazer a decoração e depois eu volto para falar com vocês. De antemão, obrigado pela escolha do nosso curso.